É uma honra para mim participar da celebração do 30º aniversário da independência do Cazaquistão e, ao mesmo tempo, participar também da celebração de 30 anos que foram desativados os campos de teste nuclear, do que redundou também na desativação das ogivas nucleares. Olha, isso é um exemplo para a humanidade. O Cazaquistão assume a postura de uma liderança mundial, de uma liderança de um país comprometido com a paz, com a seriedade, com o entendimento, com a fraternidade universal. Parabéns, Cazaquistão. Isso certamente se deve principalmente às suas lideranças, aos seus presidentes, ao senhor Nursultan Nazarbayev e também ao senhor Kassym-Jomart Tokayev, atual presidente, que lideraram esse processo. E, por certo, deve-se também ao povo do Cazaquistão, um povo que mostra afinidade com esses princípios e identificação com eles. Parabéns, Cazaquistão, exemplo para a humanidade. O Cazaquistão está localizado no coração do continente euroasiático, na junção de duas civilizações da Europa e da Ásia, sendo o maior país da Ásia Central, bem como o 9º maior do mundo, com uma população de cerca de 20 milhões de pessoas. Seu território é de 2.724.900 km², com um comprimento total de fronteiras de 12.187 km. O país, que faz fronteira com a China, Quirguistão, Rússia, Turcomenistão e Uzbequistão, é famoso por suas ricas reservas e uma variedade de riquezas naturais, contando com recursos minerais que são representados por quase todos os elementos da tabela periódica. Em 2021, o país comemora o 30º aniversário da independência, que coincide com o 30º aniversário do fechamento do local de testes nucleares de Semipalatinsk. Em janeiro deste ano, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, levando em conta a importância dessa decisão histórica não apenas para o país, mas para toda a humanidade, convidou o povo cazaque para celebrar os 30 anos do fechamento do aterro. Ele ressaltou que, graças ao decreto de fechamento das áreas de testes, assinado em 1991 pelo primeiro presidente da República do Cazaquistão, Elbasan Nursultan Nazarbayev, o Cazaquistão se tornou o líder do movimento mundial contra as armas nucleares, ganhou a confiança de grandes potências e passou a ser reconhecido como um país com grande responsabilidade na comunidade internacional. O local de testes de Semipalatinsk foi criado por decisão do Conselho de Ministros da União Soviética em 21 de agosto de 1947 e está localizado no Cazaquistão, 130 km a noroeste da cidade de Semey, na margem esquerda do rio Irtysh, por se tratar de uma região sem assentamentos. As autoridades realocaram 138 pessoas do vilarejo de Maldari, localizado não muito longe do aterro. Com a participação de 15.000 construtoras, o aterro foi erguido em 2 anos. A cidade fechada de Semipalatinsk 21, hoje chamada cidade de Kurchatov, foi considerada seu centro. Dentro do local de testes, havia um campo experimental, no centro do qual foi erguida uma torre de aço de 37 metros de altura. Em 29 de agosto de 1949, a primeira bomba atômica soviética foi testada com sucesso nesta torre, cuja preparação foi confiada a Yuri Khariton. Após a assinatura em 10 de outubro de 1963 entre a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha do tratado que proíbe testes na atmosfera, no espaço sideral e subaquático, os testes começaram a ocorrer na forma de explosões subterrâneas. Para sua implementação na zona da Serra do Degelen, que se localizava a cerca de 100 km a sul da zona residencial do aterro, foi criada uma rede de 181 acessos horizontais. Além de testes e explosões em galerias,
os efeitos das explosões em maciços de solo e trabalhos subterrâneos foram estudados na União Soviética. A última explosão no território do local de teste foi feita em 19 de outubro de 1989. No mesmo ano, foi criado o Movimento Internacional Antinuclear Nevada Semei, que tinha como meta o fechamento de locais de teste nuclear na região de Semipalatinsk e no estado de Nevada. O primeiro presidente do Cazaquistão, Elbasan Nursultan Nazarbayev, fechou o campo de testes em 29 de agosto de 1991, pouco antes da declaração de independência do Cazaquistão. Vítima de testes nucleares durante a era soviética, o Cazaquistão luta ativamente pela não proliferação de armas nucleares e pelo uso pacífico do átomo. Por 4 décadas, as autoridades soviéticas conduziram 456 testes nucleares em um local de teste no norte do Cazaquistão, cujo rendimento total foi igual a 2.500 bombas atômicas lançadas em Hiroshima. Assim, 2/3 de todos os testes soviéticos foram realizados em território cazaque. Os experimentos atmosféricos e subterrâneos expuseram mais de 1 milhão de pessoas a efeitos radioativos, e vastos territórios foram contaminados. O encerramento do local de teste foi o primeiro passo para o desenvolvimento de uma futura política mundial no campo da não proliferação nuclear. Nursultan Nazarbayev tem promovido consistentemente a ideia de construir um mundo livre de armas nucleares. Entre suas iniciativas estão a renúncia à posse do 4º arsenal nuclear do mundo, a adoção pela Assembleia Geral da ONU da Declaração Universal sobre a Construção de um Mundo Livre de Armas Nucleares e a campanha internacional Projeto Atom, que visa aumentar a conscientização da comunidade mundial sobre as trágicas consequências dos testes nucleares. A decisão sem precedentes do primeiro presidente do Cazaquistão de fechar o local de testes nucleares e renunciar às armas o caracteriza como um líder sábio e perspicaz, e é esperado que os países com armas nucleares sigam o exemplo do Cazaquistão. Em Kurchatov, antigo local de testes, foi inaugurado em 1992 o Centro Nuclear Nacional do Cazaquistão, onde são desenvolvidas maneiras de usar a energia atômica de forma eficaz e segura para fins pacíficos, além de levantamentos ambientais das terras afetadas. Os especialistas estudam o impacto das explosões nucleares no solo, em animais e humanos. Para isso, são utilizados contadores de radiação que ajudam a determinar a atividade dos radionuclídeos no corpo. O centro nuclear emprega atualmente cerca de 2.000 pessoas e todo o trabalho é realizado de acordo com protocolos de segurança, o que significa que não há risco dos funcionários receberem radiação em excesso. Em 2009, por iniciativa da República do Cazaquistão, a 64ª sessão da Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução de número 64/35, que declarou o dia 29 de agosto como o Dia Internacional contra os Testes Nucleares. A resolução pede uma educação mais ativa e informa as pessoas sobre as consequências das explosões nucleares e a necessidade de detê-las como forma de atingir a meta de construir um mundo livre de armas nucleares. Em 7 de julho de 2017, a comunidade internacional deu um passo histórico. A sede da ONU adotou o Tratado de Proibição de Armas Nucleares após um processo de negociação que não teria sido possível sem o grupo de países liderados pelo Brasil, África do Sul, Áustria, Irlanda, México e Nigéria. A esmagadora maioria dos Estados-membros da ONU juntou-se a este grupo de países, e hoje o tratado já foi assinado por 82 estados, sendo ratificado por 44 países, incluindo o Cazaquistão. A expectativa é de que, em breve, este documento tão importante, cuja condição é a adesão de 50 estados, entre finalmente em vigor. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu repetidamente aos Estados-membros da organização que não aderiram ao Tratado de Proibição Total de Testes e o Tratado de Proibição de Armas Nucleares que os ratifiquem o mais rápido possível. Devem ser tomadas medidas para garantir que esses acordos continuem a ser ferramentas eficientes na implementação da agenda de desarmamento. A expectativa é que chegue o dia em que todas as armas nucleares serão eliminadas. Daí a importância de celebrar o Dia Internacional contra os Testes Nucleares. Ao mesmo tempo, o Cazaquistão tem foco no desenvolvimento de um átomo pacífico, em particular, o Banco de Urânio de Baixo Enriquecimento da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Brasil e Cazaquistão
têm objetivos comuns de desarmamento nuclear, não proliferação e promoção do uso pacífico do potencial nuclear. O Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1998, mas muito antes assumiu compromissos internacionais de não produzir ou adquirir armas nucleares. Em 1967, o Brasil assinou o Tratado de Tlatelolco para a proibição de armas nucleares na América Latina e no Caribe, que é o primeiro documento multilateral que estabelece o status de zona livre de armas nucleares na região latino-americana. O tratado entrou em vigor depois que o Brasil e a Argentina estabeleceram a Agência de Contabilidade e Controle de Materiais em 1991 e, em seguida, firmaram um acordo de salvaguardas abrangente com a AIEA, conhecido como Acordo Quadripartite, contando com Brasil, Argentina, AIEA e OPANAL. O Brasil firmou, em sequência, o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares em 1996, documento de fundamental importância para o regime internacional de desarmamento e não proliferação de armas nucleares. Ao mesmo tempo, o Brasil está preocupado com o desequilíbrio na implementação do Tratado de Não Proliferação Nuclear, devido à relutância das potências nucleares em cumprir suas obrigações de desarmamento. Esses desequilíbrios, junto com preocupações humanitárias, éticas, morais e de segurança, levaram o Brasil e países com visões semelhantes, incluindo o Cazaquistão, a apoiar fortemente o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Hoje, o local de testes de Semipalatinsk está aberto aos turistas. Uma excursão ao campo de testes geralmente começa com a chegada à cidade de Semei e uma visita às atrações locais. Durante o período na cidade, os viajantes se adaptam às peculiaridades do clima local e estudam normas de segurança que devem ser rigorosamente seguidas durante a permanência em uma instalação nuclear. No segundo dia, os turistas visitam a cidade de Kurchatov, que abriga o Museu do Aterro. Lá, os guias contam a história do local de testes, exibem documentários sobre os experimentos nucleares ali realizados, seguidos de uma visita ao local de testes. Os turistas não precisam se preocupar com sua segurança durante a visita. Todos os movimentos nas instalações são realizados em veículos especiais acompanhados por um dosimetrista. Dentre os pré-requisitos está o uso, por parte de todos os participantes da excursão, de roupas de proteção especiais. Os pontos mais populares entre os turistas são o campo experimental, o lago atômico e o local de teste de Degelen. O campo experimental é onde as explosões nucleares foram realizadas pela primeira vez na União Soviética. Até hoje, as comunicações de engenharia foram preservadas, projetadas para garantir a segurança de cientistas e militares durante os testes, bem como inúmeros instrumentos projetados para analisar os parâmetros da onda de choque. O lago atômico foi formado após a ativação de uma das cargas nucleares mais poderosas no local de teste de Semipalatinsk. Como resultado, uma cratera surgiu com mais de 100 metros de profundidade e mais de 450 metros de diâmetro. Com o tempo, a água derretida encheu a cratera formada na superfície da Terra, nascendo assim o lago atômico. Por fim, o campo de testes de Degelen foi usado para conduzir o que então se acreditava serem explosões nucleares subterrâneas mais seguras. Até hoje, foram preservadas galerias especiais que foram desenvolvidas para a explosão de cargas nucleares no subsolo, sem nunca terem sido utilizadas. As visitas ao Stolny são outro ponto conhecido no programa de visitação ao local de testes nucleares de Semipalatinsk. Monumentos em homenagem ao local de testes nucleares de Semipalatinsk foram erguidos nas cidades de Semei, Kurchatov, no vilarejo de Kainar, região do leste do Cazaquistão, como um símbolo da era atômica no território cazaque.